Bom, estamos aqui nessa conversa, né? Não é longe de ser um debate, é uma conversa. E isso aqui faz parte da aula de introdução bíblica. Introdução bíblica é uma das matérias preliminares, né, do curso de teologia, onde o objetivo é ter uma visão parcial da Bíblia, mas o objetivo aqui hoje também é a gente estudar um pouco do pano de fundo, né? O que está por detrás das Escrituras, no sentido do cânon das Escrituras, aprender um pouquinho sobre as traduções da Bíblia, estudar um pouco sobre inspiração, algo que a gente fala muito, né, que é a suficiência das Escrituras. E eu creio que, através desse estudo aqui, vamos ter respostas, né? Então, vamos começar com o grupo, né? Aqui temos alguns irmãos e eu já vou deixar eles iniciarem a apresentação. Boa noite para todos. O nosso trabalho trata sobre o cânon da Bíblia e a sua evolução. Nós fizemos uma metodologia que nós adotamos, foi dividir nos subtítulos que estão na apostila, né? E cada um de nós se aprofundou mais em cada um desses subtítulos. Nós usamos como bibliografia a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, a apostila Introdução Bíblica, que nós utilizamos no nosso curso, né, de teologia, o artigo O Cânon da Bíblia, artigo O que é inspiração verbal e plenária e canonicidade bíblica, né? Inicialmente, a nossa divisão aí ficou para explicar o que é um cânon, né? O que quer dizer cânon, que foi adotada para separar esses livros, para ver a autenticidade desses livros. O cânon era tipo de uma cana, né? Um junco que existia no Egito. E o nome dele em grego é canon, com K, canon, né? E como esse junco, ele era usado com uma vara para medir, para ver profundidade de rio, ela começou a ser adotada como uma régua, né? Que passou a ser uma regra, né? E aí, com o decorrer do tempo, teve um filósofo e teólogo chamado Orígenes, que ele empregou essa palavra cânon para indicar o que nós chamamos hoje de regra de fé. Ela passou a ser uma regra, né? Uma regra que nós podemos obedecer, acreditar e ter aquilo ali como autêntico. Então, passou a ser o cânon bíblico, tipo assim, uma regra que define que os livros são autênticos, são confiáveis e nós podemos segui-los, né? Então, essa aí foi a primeira parte que nós separamos, né? O que é a palavra cânon. Eu esqueci de falar que nós vamos expor, e se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá bom? Aí agora o Danilo, né, vai continuar expondo a parte. Beleza. Boa noite, pessoal. A paz. Então, como o Anthony introduziu, a parte que me cabe aqui, por enquanto, é falar sobre o cânon do Antigo Testamento. E assim, eu só queria fazer uma observação minha, mas assim, o que a gente percebe é que ao longo da história, né, a gente que ama a palavra do Senhor, a gente vê que Deus, né, Ele, através dos seus meios, né, na verdade, esse trabalho todo aqui só prova que Deus, né, é o maior interessado em que a gente tenha acesso à palavra dEle. Então, todos esses trabalhos, né, que gastaram muita pestana, muito investimento, né, de intelectual, tempo, né, a gente vê que é Deus dando graça para a humanidade, né, para que a palavra dele não caísse no esquecimento. A gente vê que Deus tinha preocupação de que a palavra dele passasse através da tradição para as famílias, né, e a gente vê o esforço do Senhor para nos guardar,
nos ensinar o que Ele ama que nós façamos. Então, né, acho que essa observação também cabe aí. Aí vamos lá, a divisão da Bíblia, como nós conhecemos, ela vem da Septuaginta, e a Septuaginta, esse trabalho foi feito, né, mais ou menos em meados do século III até o século I a.C. E esse trabalho, ele foi uma tradução da Bíblia hebraica para outra língua, e nesse caso, era o grego koiné. Joia? E a Bíblia hebraica, que é chamada de, acho que é Tanakh, pastor? Tanakh, né? Ela possui 24, né, dos 66 livros existentes na nossa Bíblia protestante, né? E isso se deve ao fato, né, de alguns livros, né, que são considerados, não são considerados, ou melhor, são considerados em seu conjunto, e porque os judeus não consideram o Novo Testamento como escritura, né? E se a gente for analisar lá, a gente vai ver que dos 39 livros da Bíblia protestante, né, o livro, ou melhor, a Bíblia hebraica, ela conserva 24, mas em termos de conteúdo é o mesmo conteúdo. No entanto, a divisão é que se altera, né, no número de livros. Joia. Agora a gente vai falar quais os critérios, né, para a inclusão de um livro no cânon do Antigo Testamento, né? Então são dois, basicamente. O primeiro deles é se o livro havia sido escrito em hebraico. Então essa era a régua, né? Então qualquer livro que tenha sido escrito, ainda que seja no período que depois a gente vai falar um pouquinho para frente, em grego ou em outra língua, ele estava descaracterizado para o cânon. E o segundo é se for escrito antes do tempo de Esdras, né? Aí eu acho que é 457, né, antes de Cristo, né? Que aí é o retorno do exílio da Babilônia. Então, foi pelo fato de não serem escritos em hebraico e antes de Esdras, que os 7 livros conhecidos como deuterocanônicos ou apócrifos, eles não foram incluídos e nem aceitos no concílio dos judeus. E aí, o pastor Nesdra que está aqui, né, se eu estiver falando alguma coisa errada, mais ou menos no ano 70, aí já lá depois de Cristo, Jerusalém foi invadida, né, pelo general Tito, né? E aí nessa ocasião especificamente o templo foi destruído, a cidade foi sitiada, houve muita morte e tudo mais, o povo foi disperso. Então deixa eu lembrar aqui o nome do rabino, está aqui em algum lugar, só um segundinho, aqui está aqui, isso. Yohanan ben Zakkai. Então ele era um dos líderes, né, dos judeus. E o que eles fizeram? Eles propuseram então fazer um concílio na cidade de Jâmnia, que era próximo a Jope. Então, e aí teve uma curiosidade, mas eu não vou contar, senão vai delongar mais. Pode contar? Então, esse rabino especificamente, quando ele percebeu que o povo, né, o povo romano, né, que tinha a chance de destruir o que tinha, né, da palavra de Deus, ele teve uma ideia, né? Então ele juntou com ele era o líder, né, juntou com os seus eu não vou, a palavra comparsa não é adequada, mas seus amigos, né, vou usar a palavra amigos, se juntou com eles, e aí eles bolaram de, né, forjar a morte dele para que ele tivesse acesso ao imperador. Então eles fizeram um esquife, né, um caixão, e aí puseram ele, né, e foram levar para Roma para que ele tivesse acesso à presença do imperador. E a ideia era que defender junto ao imperador que esses livros, na verdade, eles não eram uma ameaça, né, para que o poder do imperador continuasse sendo o que era, né? Na verdade, a ideia era que a nossa referência, a nossa tradição baseada na palavra de Deus, ela fosse mantida ao longo dos anos. Então, ao chegar próximo da cidade, eles foram recebidos por soldados, né, da guarda lá romana, e aí os soldados queriam na verdade violar o caixão, o esquife, né? Mas aí os amigos lá, né,
depois de muito insistir, não, vocês vão violar o caixão do nosso líder e tal. Aí eles conseguiram, ele passou então por esse bloqueio e chegou até a presença exatamente, e a maneira de você comprovar a morte era esfaqueando mesmo o corpo do cara. Então quer dizer, ia matar o Rabia. Mas aí aprove ao Senhor, né, pela graça dele, né, deu o livramento e ele conseguiu chegar até a presença do imperador e ele pôde defender, né, a manutenção, né, desses escritos e tudo mais. Acho que é isso por enquanto, senão eu vou falar muito. Boa noite, paz. Vou falar sobre o Novo Testamento, né, e como se chegou à formação dos 27 livros. O Novo Testamento ele é composto por 27 livros e o primeiro livro, os primeiros a serem escritos, é o livro de Tiago e Gálatas, em torno de 45 a 50 depois de Cristo, e o último livro, que é o livro de Apocalipse, em torno do ano de 96 depois de Cristo. E é uma curiosidade porque todo o Novo Testamento, ele foi escrito em torno de meio século, um período de 50 anos. E 3 fatores principais levaram à formação dessa lista de 27 livros, para ter a certeza que realmente era a palavra de Deus. 3 critérios. O primeiro critério é apostolicidade. Então, aqueles livros que foram escritos pelos apóstolos ou por companheiros de apóstolo, aquelas pessoas que seguiam, era a certeza de que aquela realmente era a palavra de Deus. Aí a gente cita aqui os apóstolos que escreveram os livros: Mateus, João, Paulo e Pedro. Aí tem Marcos, que era como se fosse um auxiliar de Pedro, e Lucas, auxiliar de Paulo. E os outros 2, que é Judas e Tiago, irmãos de Jesus, que na época que Jesus estava no ministério dele, eles não criam, né? Mas logo depois da morte e ascensão de Cristo, eles realmente se converteram e puderam falar, escrever aquilo que eles, mesmo não acreditando, mas na época eles viram, né? Então esse é o primeiro critério de formação dessa lista de 27 livros, apostolicidade. O segundo critério que a gente pode falar, que é a concordância com os ensinamentos de Jesus e com os ensinamentos dos apóstolos. Alguns teólogos dão essa regra, também falam como se fosse regra de fé, né? Então, assim, na época dos apóstolos, na época de Jesus, a tradição oral era muito forte. Então, assim, os ensinamentos se davam muito pela fala, pela oratória. Então, assim, ficou muito fácil de, no caso, assim, compreender qualquer coisa que vinha contra a palavra verdadeira do Senhor, porque eles tinham conhecimento, porque eles ouviam muito. Hoje, se você for comparar um livro com outro, você tem que ler um livro todo e ler o outro. Eles não, já tinham a palavra ali falada, aí vinha alguma coisa que era escrita, aí de cara já ficava mais fácil de separar, né? Ó, isso aqui é contra, isso aqui é a favor da palavra. E o terceiro critério é a catolicidade, ou a gente pode falar também de universalidade. A igreja começou em Jerusalém e logo ela se expandiu por todo o Império Romano, o Oriente, ali o norte da África. Então, assim, os ensinamentos dos apóstolos, eles serviam de base doutrinária para a igreja. Então, assim, tudo aquilo ali que estava de acordo com o que já era a prática da sã doutrina, então foi utilizado também como critério para a formação dessa lista de 27 livros. Aí, com a morte, os apóstolos, assim, quando eles estavam vivos,
eles meio que faziam uma defesa assim, já natural do Evangelho. E eu gostaria de citar aqui a 1 João, o que 1 João escreve é que assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. Então, os próprios apóstolos, eles já falavam daquilo que eles testemunharam. Então, isso era uma grande verdade. Com a morte dos apóstolos, começou a surgir assim, como se fosse uma pressão, mais livros, mais escritos que eram contrários à palavra de Deus. Então, eu queria citar aqui 3 fatores assim que meio que a gente pode usar esse termo, acelerou a formação desse cânon. Primeiro, no século II, surgiu uma figura chamada Marcião. Ele se autotitulava apóstolo do Senhor e ele, na verdade, ele era agnóstico. Então ele começou a falar de revelações que ele tinha e ele começou a dizer que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus Pai de Jesus Cristo. Então, assim, falava de algo que era contrário à palavra, né? Então, isso foi um fator que os pais da igreja ali nos primeiros séculos começaram a sentir, a gente pode usar esse termo, sim, a necessidade dessa formação. O segundo fator foi um outro cidadão chamado Montano, que ele tinha 2 profetisas e ele também falava que ele recebia revelação e tudo, e ele começava a falar as coisas e dizendo que ele recebia inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo, para falar aquilo e escrever aquilo. Só que muitas das coisas que ele escrevia e falava era contrário ao ensinamento dos apóstolos. E os apóstolos receberam mesmo a inspiração. Então, houve que meio uma contradição. Então, assim, ele falava de uma inspiração que não era real. E o terceiro fator que a gente pode elencar aqui é a multiplicidade dos livros. Começou a surgir muitos livros apócrifos. Tem um detalhe aqui interessante, chamados livros pseudo-epígrafos, que eram livros assim, só para a gente entender, vamos supor, eu quero escrever uma carta para esta igreja, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou, eu não tenho autoridade nenhuma para falar, mas eu quero que a minha mensagem chegue aqui na igreja, aí eu vou lá escrever essa carta, ao invés de assinar Silvio Omar, eu coloco o nome Pastor Sidraque. Aí vocês vão ver, opa, é Pastor Sidraque, entendeu? Então a gente usa esse termo fake news, né? É que sou um autor fake. Então no termo de hoje seria isso aí. E aí isso se desencadeou de uma forma que quando chegou no final do 4º século, no concílio de olha o nome aqui que Catargo, né? Hein? Catargo. No concílio de Catargo, lá meio que já se determinou algo que já era notório e determinado antes, que é o fechamento do cânon dos 27 livros. Assim, interessante que os 27 livros não foram estabelecidos lá. Quando chegou lá, já estava estabelecido. Só precisou de receber aquela chancela, né? E aí, sobre o Novo Testamento, para finalizar aqui a minha palavra, eu gostaria de citar 3 palavrinhas aqui que a gente tem que gravar, para a gente ter a certeza que o Novo Testamento realmente é a palavra do Senhor. Inspiração, reconhecimento e preservação. Inspiração porque os apóstolos escreveram mesmo algo inspirado por Deus. Reconhecimento porque ao longo de todos esses problemas aqui que eu fui citando aqui, Deus levou os homens, as pessoas mesmo, a reconhecer aqueles livros que realmente eram inspirados por Deus. E preservação,
porque a gente tem hoje mais de 5.000 evidências, livros, cartas e textos, manuscritos, que se referem ao Antigo Testamento, que nos levam a ter uma 99, quase 100% de certeza que o Novo Testamento é realmente a palavra de Deus. Dando continuidade, né, eu vou falar sobre os critérios para inclusão de um livro no cânon do Novo Testamento, né, que é uma continuidade do que ele falou.